fui aluno de IMEB, saí de lá, fiz vestibular para ser professor rural, fugi da escola. Tá descalço, fui caminhar um pouquinho ali, conversado com os guris que estavam ali recebendo a orientação do Hélio. E aí a torcida lá do Ouro Verde começou, Polaco. E o Hélio olhou para mim, como é que tá, Polaco? Tudo bem, ter fardo. Salve, salve, moçada do esporte, tudo certo, tempo todo, para tudo. Hoje, essa grande presença aqui, já deveria ter vindo, há horas, mas a gente vai girando, já veio o Ari do Ouro Verde, o Bertil, e daí eu digo, mas quem é que eu vou trazer aqui? Só pode ser ele, porque ele tem outras e tantas experiências. Eu, na memória da infância, no Gaúcho, na Baixada, acompanhando isso tudo, as primeiras leituras no Jornal da Manhã, ele com destaque, a inesquecível Copa Arizona e todas aquelas competições municipais, aquele Ouro Verde imbatível. Eu estou falando de Paulo Jusviac, mas antes agradecer para quem não só tem acompanhado o canal, mas algumas figuras como o nosso amigo do Ijuí antigamente, nosso Panambi, inclusive compartilha dentro desse grupo enorme que ele tem no WhatsApp, no Facebook. Muito obrigado. Agradecer a Rui César Borque, que compartilha todas as postagens, o Carlos Ávila, que está conosco também, e curtindo, que é mais bacana para você que tem a cada semana confirmado lá, inscrição no canal. Então, muito agradecido. A gente vai indo, como eu brinco agora, então um espaço para os nossos patrocinadores. Não tem patrocinador nenhum. Paulo Jusviac, muito obrigado por vir até aqui, por aceitar assim de pronto o convite. Puxa vida, palmas virtuais para o Paulo Jusviac, meu. Luiz, sinceramente eu me sinto emocionado, porque a história que a gente viveu, graças a Deus estamos aqui, eu te conheci quando eu passava aqui na Álvaro Chaves e olhava para a janela ali daquela casa da esquina e via o seu Floriano, sentado sempre com aquela cabecinha branca ali, e era o meu período, aliás, era o meu trajeto de ida para o trabalho e retorno para a minha casa. E eu olhava ali e lá por uma felicidade eu acabei me cruzando contigo e encontrei em você aquela pessoa de um coração maravilhoso, com respeito, com uma dedicação, com uma responsabilidade. Tanto é que hoje você está galgando uma página muito forte na área do esporte, na área das informações, numa emissora que te deu um espaço para te comunicar dentro daquele teu normal jeito de ser, com bastante clareza nas tuas colocações. E é evidentemente que eu não poderia me furtar de aceitar um convite, poderia ser a madrugada, poderia ser a hora que fosse, eu estaria de bom grado. Talvez hoje eu não esteja no meu melhor momento ainda, por razões pessoais, de saúde, mas eu não poderia deixar de volta a repetir, e espero que a gente tenha aqui um bom papo, que a gente possa revelar e reviver alguns momentos maravilhosos. Sem dúvida nenhuma, o Zé Griber sempre pergunta de 0 a 10, como é que está? Não, eu acredito hoje que a minha posição está em torno de 7. Mas andou já em... Estava em 3. Eu consegui me recuperar, tive a felicidade de encontrar um corpo médico que me deu apoio, né, e recebi também um carinho muito especial da minha família, meus 2 filhos que ficaram sempre ao meu lado, me dando uma cobertura. E não posso deixar de me envolver com meus amigos do antigo Ouro Verde, das pessoas mais ligadas que eu tinha, como sempre visita, ligações, mensagens, pessoas de longe, do Mato Grosso, da onde eu deixei alguns amigos lá também, as pessoas sempre me dando um suporte, me dando um apoio para mim fortalecer. E aí um dos amigos, que eu até vou citar o nome, o Chuque, dizia para mim,
pode ir o outro tio, mas você não. Ele passa todo dia lá na frente da minha casa, podia ir o outro tio, mas você não. Então, para te ver como a gente tem um campo bem grande de amizade, eu acho que isso aí também foi que me fortaleceu a passar por essa etapa. Claro que sim. Citou há pouco o pai, e o pai dizia que quando entrava o setembro estava tudo resolvido. Então que, né, na parte da saúde possa ser isso, né, são testes que a gente passa, né, ao longo do período, mas que bom, se já está 7, logo, logo a gente chega aí, já está passando por média, né, mas pode ainda chegar em 8,5, 9 aí. Paulo, a ideia aqui é recuperar essa parte da história que te coloca, né, numa prateleira de poucos aqui na cidade, né, jogando o fino da bola, né. No Ouro Verde, esse foi o teu grande momento, ou teve outro em que o Paulo, mais jovem, ou depois acabou experimentando? Foi no Verdão mesmo? Olha, Luiz, eu sou natural de Santo Ângelo, cheguei em Juí com 4 anos de idade. Eu não sabia dessa, nasceu lá. Nasci em Santo Ângelo, cheguei em Juí com 4 anos de idade, fomos morar no interior da linha 7 Leste, lá no interior de Juí. Quando meu pai tinha uma empresa lá, ele tinha uma serraria, um soque de erva, um engenho de trigo, de milho e coisa. E aí a gente se criou, e lá um belo dia, com 8 anos de idade, a minha mãe chorando na sala, a gente foi perguntar para o que houve. O pai vendeu a propriedade e nós vamos morar na cidade. Aí acabamos fixando residência aqui na rua Pernambuco 618, no bairro Assis Brasil. E a gente começou a se largar um pouco mais, porque lá no interior era bem restrito as amizades e coisas. Sim. E chegando ali, a gente foi se adaptando com as outras pessoas e sempre que chegava um sábado de tarde, um domingo pela manhã, eu, lá da área da casa do meu pai, eu enxergava ele próximo da hidráulica, ele e uns amigos, as pessoas jogando futebol. E eu era piazote, pedia para o pai ou para a mãe, eu vou ali naquele campo de futebol, ia lá, ficava sentado atrás da goleira, e eu observando as pessoas jogar futebol. A bola caía lá atrás do terreno e eu ia lá buscar. Tinha 2 bolas e eu ficava ali saboando uma bola daquelas, fazendo um balãozinho, fazendo uma coisa. E fui me identificando com a bola, né? Fui me identificando com a bola. Aí uma certa oportunidade, não sei por qual razão, eu vou passando aqui próximo da soja, encontrei uma bolinha de tênis. Ali tinha uma quadra de tênis na lateral da soja, e essa bolinha devia ter passado pelo alambrado, e eu encontro essa bolinha, e cheguei em casa, mostrei para minha mãe orgulhosa, mãe, achei essa bolinha aí. Aí tinha uma parede de alvenaria lá em casa, eu fiz um círculo e coloquei um detalhe no centro, e ali eu tinha que bater com o pé direito, fiz uma risca, e aí eu tinha que bater com o pé direito naquele alvo. Dentro daquele círculo eu tinha que bater. E aí era embaixo de uma janela. Minha mãe se debruçava na janela e ficava me olhando. Aí eu batia tantos com o pé direito, tanto com o pé esquerdo. Tantos com o pé direito, tanto com o pé esquerdo. Vou fazer tantas embaixadas com os 2 pés. Por conta, ninguém te orientou? Não, nada. Só que esses amigos meus que estavam lá no nosso estádio, que depois se denominou Estádio do Cedro, depois, futuramente, eu fui descobrir que era o Estádio do Cedro, porque tinha um pé de cedro no centro do campo, na lateral um pouco. E aí o seu Hermes, que era o proprietário do imóvel, não deixava derrubar aquela árvore. Então, no jogo, bati na árvore, estava em campo. Estava valendo. Estava em campo, não estava fora. Entende? Então, só um detalhe interessante. Daí, um belo dia, faltou alguém lá para jogar. E aí o José Diamantino Cigana, que era um dos membros ali, o Luizio Castro, o José Bicho, o Ney, o Gustavo, o Ari Bertolo, o Pirulito, esses caras faziam parte desse grupo de bola que jogava ali. E aí o Diamantino disse, não, eu vou pegar o Paulinho. Aí pegaram o Paulinho, quando entrou no jogo, eu já comecei a me apresentar. Né? Comecei a me apresentar e tal, e aí as pessoas já começaram a me olhar com outra visão, com outro... Isso com que idade, Paulo? Aí eu tinha 10, 12 anos. Criança? É 12 anos, para aproximar um pouco, né? E daí saiu, em 64, é fundado o Ouro Verde, na casa do seu Daniel, que era em frente à casa do meu pai ali. 2 de junho de 64. E daí eu fui participar da reunião, e até hoje
sócio fundador, mesmo com aquela idade, eles consideraram. Tu participa daquele momento histórico? E na época foi sugerido o nome de Paysandu ou Ouro Verde. Por que Paysandu? Paysandu, Cláudio Tomé, que era dos sócios fundadores do Ouro Verde, abnegado, profissional, trabalhador como ele era profissionalmente na profissão dele, mas na dedicação para o Ouro Verde ele era fantástico. Até dando uma revisada em algumas anotações, assim, ele cita que a família dele não era o pai e a mãe, mas sim eram os amigos de Ouro Verde. Né? E o Cláudio lá se encantou pelo nome do Paysandu. Daí foi feita uma avaliação rápida, e aí foi decidido que o seu Daniel viajava com um caminhão para transportar a madeira de Santa Catarina e tinha Ouro Verde lá no centro de uma cidade lá, e ele achou que aquele nome caberia bem para nós aqui. Aí foi votado lá e foi escolhido o Ouro Verde. Nós era Grêmio Assis Brasil inicialmente, depois aí na data de fundação foi definido como Ouro Verde. Sociedade Esportiva. Daí foi... Tu lembra isso assim? Naturalmente. Aí foi escolhido a camisa, né? A camisa, aí foi alavancada essa ideia, né? Aí foi comprada uma camisa de um time que o finado Dora tinha, era Palmeiras, acho, mas era verde com uma faixa branca, e naquele tempo tudo era difícil, né? Aí foi comprada aquela camiseta do Dora para o Ouro Verde jogar com aquela camisa. Aí começou a crescer. Ali no bairro tinha o que já de time? Tinha o CPE, o Santos, e depois acho que o Guarani da linha 5, e o ISB da linha 8, o Rio Grandense de Bozan. Eu acho que esses clubes que na época já tinham atividade, né? E aí nós participamos nessa primeira competição real, que foi acho que foi dado o início daquilo que unificou todo o pessoal, o grupo se identificou e foi plantada aquela semente naquela competição, onde se valorizou muito o respeito, muito o contato, o tete, ninguém era ninguém mais do que ninguém era Pelé, todo mundo jogava, né? Tá. Aí foi feito um campeonato com os clubes do bairro Assis Brasil. Lá na escola do IMEAB. Daí o IMEAB participava com um time, o América, que era dirigido pelo final do Érico Converse. Do seu Converse, cara. O Bangu. Tá. O Bangu, que era dos Becker, lá do mercado das Montanheiras, lá em cima, no antigo cemitério lá em cima. O Ouro Verde, Santos. E aí foi feita essa competição para despertar no bairro alguma coisa de novo, né? E aí o Ouro Verde fez um time muito bom, o Miclin, o Dedão, o Daltão, o Pirulito, o Edgar Gomes, o Zé Bicho, o Jalmar Martel, o Jolair Feltrinho, o Burrinho, o Olavo Assis, Paulo Jusviac, e aí esse era o time. Tá. E aí, por uma felicidade, nesse contexto todo dessas pessoas e habilidosos jogadores na época, o nosso treinador era o Diamantino Cigana, eu era o meia-esquerda titular dele. Naquela época, já com aquela idade, eu já tinha esse espaço Jogava com essas feras todas aí. E aí, só que eu jogava lá como meia-direita. Tá. E depois eu passei para jogar como meia-esquerda. E aí o meu colega de frente era o Jalmar. O Jalmar era um centroavante? Jalmar Martel, centroavante. Aí nós ganhamos a competição, passamos a disputar, daí isso foi em 1966. Pois é, eu estou mesmo aqui. Coincidentemente recebi do nosso zagueiro Marcelo Cabeça, que esteve aqui na semana passada, e ele me mandou vários recortes de jornal e fotos, e está aqui, ó, 1964, campeão, Guarani da linha 1 leste, era isso? 65, Botafogo. Sim, do seu Lima. O antigo da 19 de outubro, aqui da São José? Sim. Pô, do Almerindo Lima? Do Almerindo Lima. 66 Ouro Verde, sim. 67 Ouro Verde, sim.
68 Glória, Sim. 69 e 70 Ouro Verde. 71 não teve, aí Ouro Verde é tri, 72, 73 e 74. 75. E 74 penta. É. Cara, tu tá nessas? Não, aí nesse espaço, né, Luiz, assim, ó, 66, 67, 68 não teve competição, né? 69 eu estou no quartel. Quartel. Pega quartel. Peguei quartel. Aí Queria. Cheguei e me prontifiquei a ser soldado. Mas teve mordomia. Não, mas deixa eu te falar um detalhe. Aí eu chego no quartel, ali na frente da guarita, da entrada do portão. Quem está ali na direita da entrada do quartel? Sargento Tadeu Vaz, jogava no São Luís. Ele me conheceu no Júnior de São Luís, quando eu dei uma peneirada lá, o Aribertulo me arrastou para lá. Aí eu jogava de meia esquerda no Júnior de São Luís, com o Jorginho do Almazo, o Juarez, o Tchá, que era o Juarez. Cabeça? Não, é o Cabeça. O Juarez da Nega Véia. Ele era lá do bairro dos Capuchinhos, lá em cima. Ele morava na rua Mário Silva, ali na Baixada. O Tchá, que chama. Tchá. Tá. Hoje ele é oficial do Exército, aposentado. Certo. Né? Confundi com o Juarez, que também jogou. Sim, o Juarez é o Cabeça. Tá. Jogou no... Pai do Douglas, isso, né? Isso. Tá. E daí a minha cancha era o Jorginho Dalmas, o Juarez e eu. Na frente era o Gil do Cup, o Galo Bobo, nós chamava. O cara de 3 passos e jogava, ele era aluno do CAP. Eu vou lembrar o nome dele. E na ponta esquerda era o Leso. Juarez Krug. Então, aí chego no quartel, o Sargento Gomes e o Tadeu. O Gomes era vendedor de fruta aí na esquina da praça. Foi pro quartel, se deu bem, conseguiu carreira, um cara fantástico. Até hoje ele está ainda entre nós, mas está com bastante problema de saúde. Mas uma pessoa maravilhosa, a família dele. Tá. O filho dele até hoje me chama de... Aí, 240, que era o meu número do quartel. Como? 240. Teu apelido? Meu número do quartel era 240. E eu fiquei chamado lá dentro... Por razões do meu número de chamada no Exército. Era 240. Bom, 240? É. Te chamam ainda? E daí eu chego, o Tadeu e o Gomes me arrastam e me levam lá para cima. Tu vai ficar aqui nessa bateria. Jogar aqui. Bom, aí, mais os outros colegas da gente ali, incorporando, então, o capitão Edésio, eu fiz uma entrevista com ele, ele perguntou para mim por que eu queria servir. Eu disse para ele que eu queria ter uma formação, uma decência, ter personalidade forte, e ser um cidadão assim e tal, e que eu via no Exército essa rigidez. Eu queria ser assim. Né? E ele disse, não, tu não veio aqui para ser mais homem que os outros, digo, em absoluto. Né? Então, o gancho dele é porque eu estava tudo à vontade. Eu já era articulado assim. Já tinha, em função de eu passei nas escolas, assim, no meu turno de escola, né? Onde é que estudou, Paulo? Eu estudei no IMEAB, fui aluno do IMEAB, saí de lá, fiz vestibular para ser professor rural, fugi da escola. Mas tem todo o perfil de professor, velho. Fugi da escola do IMEAB, fiz vestibular para professor rural, sim, que era a formação principal do IMEAB. Sim, claro. E não quis, vi um prato, uma bacia de cebola, me cuquei com aquilo, fugi. Trepei em cima no pé de um burro, pulei, caí, quase me quebrei tudo, mas cheguei em casa, tomei uma tudo de pau do meu pai, mas melhorou. Mas no quartel, eu comecei a ter destaque em algumas coisas. E a bola sempre me acompanhando. Aí faltava um para jogar lá entre os oficiais, sargento, salão e coisa, vai lá busca o 240. Às vezes eu estava pronto para demandar. Não, eu chegava lá, o sargento Amastrel, o Wilson, irmão do Bertil, o sargento Dias, o Tadeu, o Gomes, os caras ali, o tenente Stanisky, que era da minha bateria, o tenente Zé Carlos, que era da minha bateria, vamos jogar, vamos. Trocava a roupa, gostava do tênis e ia correr com os vôleis. Jogava lá. Beleza, daí saiu a Taça Malé. E o Neuviro Teixeira jogava no nosso time, muito bom jogador. O Ivo Glitz, que era também do Amador.
né? Tinha um Jordânio, um gringão de fora aí, e o cabo Chicos, que era o nosso goleiro, e aí fizemos um timezinho, o Juca Tomezinho, era nosso centro-médio, fizemos um timezinho bacana, e fomos ganhando, ficamos campeão da Taça Amarela. Fui o goleador da Taça Amarela. Interno. Era só primeira, segunda bateria, comando e as baterias secundárias. Mas uma rivalidade. Mas era pegado. Ganharam. Ganhamos a Taça Amarela. Beleza. Um belo dia o tenente Zé Carlos, era um morenão, disse, preciso falar contigo. Eu digo, alguma coisa de bom não é, porque errei, né? Pensei, né? Aí fui lá no gabinete dele, me apresentei, entrei, ele fecha a porta. Fechei a porta dele. Daí como é que tá? Tá bem? Tá bem? Como é que tá a tua saúde? Estou bem, eu estava com 69 quilos, estou voando. Eu fazia salto em altura, passava. Era bom em outras também atividades. Me mexia lá. E daí, qual foi a minha grande surpresa? A partir de hoje, tu é jogador do Vasco. Ui. Daí eu disse, tenente, pelo amor de Deus, o que é isso? Onde fica isso? Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu não vou? Não, tu é jogador do Vasco, do Rio de Janeiro. Meu parente, né, do diretor do Vasco, eu fiz tirei umas fotos, mandei para ele. Ele me mandou um boné do Vasco aqui, tu vai pegar o avião, tu vai chegar no Rio de Janeiro com esse boné na cabeça, os caras vão te pegar, vão te levar para lá. Aí naquele tempo jogava dinamite, zanata, coisa lá do Vasco. Meio de campo. E eu vou chegar lá de que jeito? Beleza, cheguei em casa e falei pro meu pai, não vai. Não vai. Né? Acabei ficando aí. E daí me dediquei para... E tu iria, Paulo? Eu sei lá, o homem me deu palavra para ir, eu era tão obediente que não tinha como fazer. Sim. Eu era acompanhante desse cara, ele estava tentando mudar de QG, de exército para aeronáutica. Ele botava 2 toneladas de 200 litros, subia em cima e se jogava no chão, com um pedaço de corda. Daí se enrolava aquela corda na perna dele, eu parava ali, e ele dizia, como é que foi 2,40? Foi bem, tenente? Bom, merda nenhuma, paga 40. E eu dele apoio, fazia canguru em redor do campo, e ele me preparando já para aquele lance dele. Aí, pô, o cara estava colocando as fichas em ti no Vasco, e aquilo ficou na tua cabeça. Ficou, né? Ficou, lógico que ficou. Imagina, cara. Isso, e com o pai, nenhuma possibilidade de diálogo. Meu pai era uma pessoa... Como era o nome do pai? Ramon Jusviak. Não tinha muito diálogo. O meu pai tinha uma virtude que talvez... Nós somos 5 irmãos. Tá. E 5 irmãs. São em 10. 10. Né? Mas os irmãos nossos, todos eles têm uma personalidade forte. Tá. Né? Começando pelo Clemente até o Roberto, que é pastor da Igreja Batista Brasileira em São Leopoldo. Então, dentre esses 5, deu de tudo. Tudo que podia dar. Perfil diferente. Perfil diferente, profissões diferentes, com posturas, mas sempre mantendo aquela linha. Ah, tranquilo. De família, de pessoa. Sim. Né? E daí ali em 60... Quem puxou mais o pai? Olha... Vanderlei Jusviak é metido. O Sebo, o outro, meu irmão, o Luizinho, sim. O Sebo também. Né? Mas nós todos eles ainda têm um lado rígido, mas tem o coração mole, né? Entendeu? Aí, repetindo um fato assim que me chamou a atenção também, lá, aí eu estou indo no quartel e sou cabo da guarda. E o Ouro Verde joga contra a Imasa no campo do São Luís, decidindo o campeonato amador. E a escala dali é feita pelo comando geral. Chegou o sorteio do cabo da guarda, o 2,40 é o 2,40. Na escala. Na escala, puxa, cara, e eu remoendo. Né? E o tenente oficial de dia, era o tenente Alves, que era o tenente da minha bateria. E eu chegava na porta da sala dele e voltava. Puta, e agora? Vou. Tenente, dá licença. Pois não, entra aí. Ele, camisetinha ali, sentado. Fala, 2,40. Tenente, tem um jogo decisivo lá na Baixada hoje. Joga Ouro Verde e Masa. E é um time que eu estou disputando. Vai, a partir da final, campeão, perdeu, está fora.
E eu gostaria de ver se o senhor não consegue me liberar para mim jogar esse jogo. O quê? Sim, liberar. Só um pouquinho. Saiu para fora. Ia passando um soldado antigo lá e ele disse, ô soldado, faz favor. O soldado voltou, tu é o cabo da guarda, tá liberado, pode jogar. Porque tu vai jogar no nosso Ouro Verde. Ele era simpatia. Já tinha uma simpatia em razão das trovas que a gente fazia, nas oportunidades de sentar e conversar, né? Sim, sim. Vim pro jogo, cheguei no jogo, o Ouro Verde estava quase saindo da casa-mata aqui debaixo, estava quase para entrar em campo. Eu boto a cabeça ali e o Hélio Teixeira, espera um pouquinho, o Paulo Polaco chegou, vou trocar o time. Aí, quem é que sobrou daí? Eu não lembro, acho que foi o Dirceu. O Dirceu? Acho. Porque o Dirceu jogava no meio. Que timaço. Timaço. Daí o Dirceu... Chegou a tempo de começar o jogo. Começar o jogo. Aí saímos com o gol do Albertinho, fiz 3 gols nesse jogo. Esse é o de que ano? Que ano tu serviu? 69. Depois da passada de 68, 69. 3 gols, 3 gols na final. Sim. Aí terminou o jogo e os caras para festa, e vamos para lá, vamos. Não. Cheguei, entrei no portão e me fui direto lá no gabinete do homem, da licença tenente, cabo 240 Paulo, retornando. Como é que foi? Ganhamos 5-1. Demos aqui. Um abraço. Senhor. Então tu veja o que o Ouro Verde foi e mexeu até nessas relações. Né? E aí, dentro do clube, voltando ao que mais mexeu na realidade, dentro do clube, eu fui capitão do clube por muitos anos seguidos, depois passou para o Paulo Perim. Numa oportunidade saiu a Copa Polo Regional, que foi promoção do Heitor Fernandes, que pegava todos os municípios da regional aqui, e aí era uma pauleira, era um jogo pesado aqui, um jogo pesado lá, um jogo pesado aqui, um jogo pesado lá, e eu trabalhava no Grazutim já naquela época. Né? Sim. E eu trabalhava no Grazutim e era final do ano. E final do ano, as lojas vendendo, que era uma loucura, eu chefe de expedição, não podia sair e tal. Aí cheguei um sábado de tarde, eu disse para o Tomé, Tomé, o senhor está fazendo uma boa sacanagem para mim. Eu tinha, uns dias atrás, uma distensão na virilha, não podia jogar, mas eu queria estar presente no campo. E aí ele disse, carrega essa carga e eu vou te levar lá no campo para te me chamar de ruim. E realmente aconteceu, ele me levou no campo, subiu o barranco do Gaúcho ali. O Ouro Verde estava na casa-mata da esquerda lá. Como é que tá? Tá 1-1, estamos fora. Digo, não, vamos ganhar o jogo. Olhei o Leso no banco, os filhos no banco, né? Vamos virar o jogo. Velho, vamos virar o jogo. Agarrar na tela pro lado de fora ali e tal. Aí ele olhou para trás assim, ter farda, Paulo Polaco. Digo, mas de que jeito? Ter farda, Paulo Polaco. E eu pensei, ele vai me usar como estímulo para o pessoal lá dentro, né? Sim. Ó, o Paulo Polaco vai entrar, vamos jogar, vamos correr, vamos mexer, vamos fazer coisa, né? Resultado, ele chama o Leso e tira o Bertilho e o Mica. Tu acredita? Num jogo decisivo, com a qualidade dos dois, que ele saca, tira o Bertilho e o Mica. Ele botou o Tarcísio Macuglia para a ponta direita, o Renatinho para a meia direita, eu de centroavante e o Leso na ponta esquerda. Acredite, meu. Isso no intervalo? Não, o jogo andando. Já aí pelos 40, 35 do segundo tempo. E os caras balão para tudo que era lado. Na goleira dos fundos do Gaúcho lá, dá uma jogada, dá uma dividida, o Tarcísio dividiu com o zagueiro do Joia, e a bola vai e faz um caracol assim, e o Leso não conseguiu bater de perna esquerda, ele deu um tapinha pro lado, e eu peguei de perna esquerda embaixo da forquilha assim, 2-1. Toquei na bola e 2-1. Saiu do centro, fui expulso. Eu não conseguia caminhar. O cara me deu um drible e me atirei no cara. E o cara meteu o vermelho direto. A tua participação foi o chute no... O chute e o gol. Aí, saí, né? O que eu vou fazer? Não tinha condições. Ganhamos o título. Campeão com aquele lance daquela jogada. Então, se é realmente uma pessoa que não sentia aquele prazer, aquela paixão pelo clube que tu tá ali, vivendo o dia todo. O Zé Grebe me recebia às 10 horas da noite no São Luís,
com o tio Ireno me levando para fazer aplicação na minha perna para ver se eu sarava até esse jogo. Bah. O Walter Carvalho e o Aurélio, que Deus eu tenho, que é um parceiraço, que tinha um mandolata ali na esquina da Bento ali com a... Eu tô bom de memória ainda, né, Luiz? Bah. O Walter derrubou a carteira dele dentro de um balde d'água. E que procurava nos bolsos, e a carteira nadando dentro de um balde d'água. Mas tudo isso para me ajudar, para dar incentivo para mim não desistir de fazer os tratamentos. Gol assim, é decisivo, não é raro na tua carreira. Esse foi um só, né? Esse foi. Lembra mais uns 2, 3. Né? Lá na montanha, também. Esse que o Paulo Ari Bertolo fala sempre. Ah, sim, o Ari Bertolo fala desse gol não é esse. Do Gaúcho da Joia. Um gol daí contra a Imasa, também lá em cima. Nós sofremos um pênalti. O Micuinho era o goleiro do Ouro Verde. E o Luiz Miller foi bater o pênalti para a Imasa, na goleira de cada direita do estádio. E eu saí para a banda do pavilhão lá, da geral lá. Sim. Saí caminhando para lá, assim, de o Micuinho vai pegar esse pênalti. O Luiz bateu e o Micuinho pegou. O Micuinho pegou, eu levantei o braço, o Micuinho joga a bola para mim, vem o finado João Macaco e me atropelou. Me derrubou e eu não perdi o contato com a bola, botei a bola no chão e passei para o Bertil. E o Bertil deu um tapa na bola e eu fui por dentro do campo, na direção da goleira. E o Lorival vinha para me agredir, com o braço tentando me dar um braçada, não me agrediu, me impedir que eu chegasse lá para frente, né? Sempre com o braço extensivo para me alcançar. Eu dei uma negada nele e saí para o lado e o Bertil cruzou, eu dominei na mão e meti para dentro 1-0 e uma noite, do grande campeão de novo. E daí outra passada. De Arizona tem no campo do São Luís. No São Luís, esse? No banhado, nós jogando contra os guris de Passo Fundo. Saímos ganhando 1-0, eles fizeram 1-1, fomos para a prorrogação, logo no início eles fizeram 1-0. E baixou ali um temporal d'água e aquele virou uma lama. E nós mal no jogo, e aí eu roubei uma bola na goleira de cima, roubei uma bola e meti pro Capucho, o Capucho dominou e devolveu na frente para mim. E eu meio que estava vendo, meio caindo assim, eu vi que o goleiro estava saindo e eu dei uma beliscada por baixo assim. E ela entrou lá no cantinho do outro lado e o casaco do Ari Bertolo voou para cima. Fiquei tudo cheio de barro, saiu a bola do centro e terminou o jogo. Fomos para os pênaltis, o Piranha pegou, campeão de novo. Aí passamos a fase. Aí cresceu, não sei. Começa a ganhar nome na região. Na região. Aí nós vamos jogar em Santa Maria contra o Medianeira, lá em Santa Maria. Otto, funcionário do Grajutim. O Ouro Verde foi sábado de manhã para jogar sábado de tarde lá. O gerente da loja, não vai. Eu e o Loricindo. O Loricindo era do Ouro Verde e trabalhava comigo ali. Não liberou nenhum de nós dois. Aí, o final Tonico Palha pegou uma caminhonete que ele tinha, uma F100, e comprou 2 Bauru e 2 Guaraná. Quando bateu meio-dia, nós entramos na caminhonete e Cruz Alta, Santa Maria, estava sendo construído o asfalto. Era um desvio, buracama, e o Tonico grudando ali o pau. Chegamos lá, começou o jogo lá em Santa Maria. Nós ficamos fora. Beleza. E aí eu estou ali na Casa Mata, indo para cá, indo para lá e tal. Peguei, saí deu intervalo e eu saí para cima do campo. Tá descalço, fui caminhar um pouquinho ali, conversado com os guris que estavam ali recebendo a orientação do Hélio, e aí a torcida lá do Ouro Verde começou, Polaco, e o Hélio olhou para mim, como é que tá, Polaco? Tudo bem, ter fardo. No intervalo ele já mexeu, e daí começamos uma jogada, o Roni era o meio, jogava pouco, extraordinário, aí era Bertilo, Roni, Capucho e Renatinho. Alemão Ente, e eu, o Jair, o Casca, o Paulo, não era o Casca, era o Bobeira, o Paulo e o Marino. E o Piranha no gol, indiscutível. O alemão de volante. O Roni. O Roni. E eu. E o Renatinho fazia o quarto homem por dentro. Onde eu tinha liberdade de chegar sempre na frente. Eu aparecia sempre atrás do Capucho. Sempre atrás do Capucho. Eu tinha aquele corredor. Onde o Renatinho, isso aí foi feito pelo Caticoco, pelo final do Olavo Assis, pelo Nelviro Teixeira, pelo Leso, todos esses amigos e companheiros de clube que jogavam no Ouro Verde, eles faziam aquele trote de fechar para dentro para me liberar
e eu saía marcando o lateral direito do adversário. Sempre o mais próximo eu marcava. E eles recompunham o meio de forma mais rápida, impossibilitando eles articular com um homem a mais pelo meio, né? Mesmo não treinando, mesmo não tendo quadro negro naquele período, mas o que a gente falava e pela capacidade de se identificar um colega com o outro, então era muito interessante. Outro aspecto que poucas pessoas percebiam, e os times não tinham condições de perceber, quando o adversário ia sair de posse da bola, o Capucho marcava o centro médio deles. Sobrava um nosso no meio. Isso. Entende? Quando nós tomava a bola, o Capucho ia em cima do último homem deles. Aonde nós trabalhava a bola, tocava a bola, estava do lado, o Capucho arrancava na frente e não pegava mais. Deixava o zagueiro sair. Até o zagueiro se virar, ele já estava voltando. Tu entendeu? Lá na Imasa foi assim. E era o quê? De olhar jogo na TV que eles pegavam? Não sei de onde que surgiu isso, Luiz. Lá na Imasa, nós estamos jogando contra a Imasa. Também contra a Imasa lá. Era o Hélio Teixeira, o Hélio Teixeira, e um pouco mais a forma como cada um se adaptava, né? Sim, mas essa de marcação. Ser cara com capacidade. Claro. Lá na Imasa nós fizemos uma jogada assim. Tocamos a bola e o Capucho circulava ali na frente. Voltava lá para o Renatinho, por lá, e dali a pouco eu dei uma mexida assim e o Capucho fez mansão. E os caras quiseram sair para fazer a linha e eu meti. Quando eles vinham para sair, eu meti, o Capucho arrancou. Aí o goleiro da Imasa era o Moreno aqui do Erval. Bom demais no gol. Quando ele foi sem mexer, o Capucho meteu um pataço esquerdo, deu lá no palanque, lá dentro do gol, 1-0. Aí o Mica fez 2-0. Tu falou há pouco desses falsos ponta esquerda. O Renatinho, tá. Beleza. O seu Olavo era bom? Bom. Putz. Bom, companheiraço. Mesmo? Um companheiraço. Eu tive a felicidade, por isso que eu digo, eu tive a felicidade de ter espaço para jogar, de criar, de não ser incumbido de fazer marcação, também marcava, lógico. Sim, mas não era. Mas eu tinha o espaço da criatividade. E aí, como eu jogava o Mica, cara, faça horror, Luiz. Nós fomos jogar um jogo pelo Polo Regional, lá em Pejuçá, lá em Santa Teresa, lá estamos. Mas podia jogar tu e o Mica junto? Jogar o Mica de meia direita e eu de meia esquerda. Bertil, Mica, Capucho, Tarciso, Lenzo, sempre sobrava gente. E o 5? O 5, Alemão Ente. Nós tinha que correr pelo Mica, por ele. Mas o Mica não vinha ajudar. O Mica se mexia bastante, mas ele era muito. Aí nós fomos jogar contra os gringos lá de Pejuçá. Uma festa de tremer o chão. Bem ao lado, um campo de futebol e o rio Caxambu passava atrás da goleira. Chegamos lá e agora? Vamos fazer o quê aqui no meio desses caras aí? Não podemos jogar atrás nem na frente, vamos fazer o quê? Se fardamos embaixo dos unhas de gato lá, se ajeitamos. O Hélio disse, eu vou mexer o time hoje. Eu vou botar o Bertil, o Tarciso de centroavante, o Mica, o Paulo Polaco e o Renatinho. E vamos sair marcando os caras em cima. Não marcar sair. E o Tarciso vai bufar lá, vai empurrar eles para trás. Deixou o Capucho ali fora. O Capucho estava jogando no Atlas aquele. E vamos fumar eles. Daí se ajeitamos e pá. Perna tinha. Mas quando os caras foram se mexer, estava 4-0 para nós. Aí eu fiz a abertura do placar, daí o Bertil, o Tarciso, acho, e o Renatinho, o Oleso depois. Aí ele lá pelas tantas fechou o pau, queriam bater no juiz e coisa arada, nós se retiramos, os caras bateram um pênalti, o Piranha pegou, deram, aí não tinha, daí ficamos para te ver como era decidido as decisões difíceis. Sim. Mas o Hélio tinha essa percepção muito clara, né? Ele mexia e a coisa andava. Botou e você só se olhava. E só metia. Aí o Mica, aquela paciência dele, botava a bola e fazia quebrar lá e dava um tapa pro Jair lá pro lado, metia pro Marinho do outro lado.
né? O Paulo Peri se juntava com o Alemãomente, que nós fazia 2 do Centro Médio, daí... Para quem não viu, o Mica é uma espécie de Paulo Henrique Ganso? Mais ou menos. Ele não vinha tanto como o Paulo vem no Fluminense, né? Tá. Mas ali no... Ficava circulando mais na intermediária. Do meio para frente... Mas os tapas na bola desses do Ganso, né? Aí tinha o Lorecino do lado direito, tinha o Vitório. Vitório, cara! Vitório. Então tinha... Tu achava que ele ia driblar para lá, ele puxava para cá. Metia pra o Leso dentro. também. Como é que era o drible do Leso? Overlock. Que fazia aquele, que nem a máquina, né? Sim, sim. De tricô, crochê. Até hoje a gente tem um carinho muito especial que nós chamamos o Leso de cipó, né? Ele era só fininho. Não tinha caroço, era cipó. Daí nós vamos cipó, né? Juaresco. Eu digo para ele, eu ia olhar ele, eu na tela ali da Baixada, ele tinha uma tira, assim, vocês tinham uma mania, uns usavam a tira, era cabeludo. Aquilo, esse cara E aí assim, né, Luiz, eu não sei se o assunto está dentro esse aí... E daí o Melê passou agora assim que eu não pude... Não vai querer voltar para a Unimed, né, no assunto. Não, em absoluto. Pobre do Paulo, cara. Eu vou referenciar, assim, pessoas. Vai. Albertinho Andriolo. O Albertinho Andriolo tinha 1,30 m. Centroavante do Rio Verde. Nesse jogo que eu fiz os 3 gols da Imasa ali, o Albertinho fez o primeiro gol de cabeça. Uma cruzada do Luíra do lado direito, ele se antecipou do zagueiro da Imasa e tirou de cabeça lá no cantinho. O pezinho dele acho que é 35. E Juiense? Juiense mora na linha 4 ali, perto do campo da Imasa, centroavante do Rio Verde daquele tamanho. Jalmar Martelo, o Elbio Agete, Jolair Feltrin, Josué Franco. Atacantes? Tudo centroavante. Meu Deus. Acredita nisso? Natalício As. Tudo. Eu vejo o Jalmar caminhando aqui, mas devagar. Sim. Digo, como é que isso foi centroavante? E batia com os 2 canão. Mesmo? E jogava muito. Eu e o Jalmar fizemos o gol de dentro da pequena área muitas vezes. De tapinha e ele colocava dentro. De chegar tabelando. Aí era amigo da bola. Sim. Tanto é que o Jalmar foi jogador do Gaúcho. Sim. Que o Gaúcho queria levar o Jalmar e eu. O que tinha do Gaúcho na época? Era a rivalidade com o São Luís? A rivalidade com o São Luís. No Gaúcho jogava o Vilmo, o Ismael, o João Gilberto. João Gilberto. E tu no Ouro Verde. E eu no Ouro Verde e o Jalmar no Ouro Verde. Aí o Gaúcho levou o Jalmar, não sei qual foi o motivo que o Jalmar foi e eu não fui. Não quis. Aí depois eu tive a oportunidade de jogar no São Luís. Também. Que ano isso, Paulo? Em 74? Peraí, o São Luís estava voltando. E aí o presidente era o Peronte, o Pide, o Heriberto Otto. Né? E quem tinha nesse time? Tinha bastante gente de fora. Veio o Ney, o Diomar de Porto Alegre do Cruzeiro. Aí tinha o Ivan Cardoso, que até o Zorro. Tinha o Vade, tinha um ponta direita, o Leivinha. Não, era bom o time, bom. E de Ijuí, o Ivan Cardoso. O Ivan Cardoso não era de Ijuí, ele veio junto com o outro. Ele ficou aqui. E ele se enraizou aqui, arrumou trabalho, ficou por aí. Era pouca gente de Ijuí. Não, e daí naquele ano foi feito um tipo de um inventário. Aí foi o Sadi Teixeira, o Manuel Moraes, o Renatinho, e eu acho que eram os 4, que a prova ia subir para o profissional de São Luís. Aí, naquela reunião, era a assinatura do contrato para registrar na federação e tocar a bola. Botar no bid. Aí o Sadi voltou bem faceiro, assinou, o Manuel foi lá, assinou, o Renatinho foi lá, assinou, me chamaram, eu fui. Mas meu Deus, eu não sei de onde que eu tirei aquilo. Entrei lá no troço, o Pedro começou a falar, e assina aqui. Digo, não, para um pouquinho, doutor. Eu sou de menor. Eu preciso ter autorização do meu pai. Eu não posso fazer isso aí. Sabe por quê? Porque eu tinha escutado lá que o Ney e o zagueiro esse, eles vieram com 150 por mês. Queriam dar 10, 15, 20, né?
Aí nós não íamos trabalhar, porque era 2 turnos de treinamento. Sim. E os caras iam jogar na... Sim, era a valorização deles. Nós tínhamos que se valorizar porque nós éramos amadores, não jogávamos aqui. Os outros embarcaram. Claro. Então, aí eu acabei não indo. Mas tu não era menor. Claro que não. Hã? Claro que não. Mas dei essa aplicada. O Pedro, inclusive, eu devo muita consideração com ele. Sim, ele dizia para mim, digo, não, deixa quieto. Aí o Solis montou um bom time, né? E daí assim, aí nós chegamos, o Ouro Verde foi passando por fases assim, de diretoria, aí foi construção da sede, foi criando uma casa mais específica, você fardava na sede do Assis Brasil, né? Volta e meia eu vou ali dar uma olhadinha na Bocha e tem só o banheirinho onde nós fazíamos nossas necessidades ali do lado, que não foi destruído ali do lado de fora da sede. Antiga. Antiga ali, e o restante foi tudo pro chão, né? Agora edificaram um prédio novo ali, que estão tentando fazer uma recomposição do... Tu faria aqui uma seleção dos melhores com os quais tu jogou? Não tem jeito. Eu vou definir assim por características, né? Isso. Por características. Eu vou te citar um fato. No jogo Imasa e Ouro Verde lá, que nós ganhamos da Imasa lá embaixo, chegou na hora de entrar no jogo, o Hélio Teixeira tirou o Piranha do gol e botou o Wildo. Impactou contra quem? Contra nós, jogadores. Nós estávamos acostumados com o velho. Chegou na hora dele e botou o Wildo. Porque ele tinha um rodízio de goleiro. Meu Deus. E aí a cobra estava fumando. Era jogo para matar. E o outro era goleiro também. E o Wildo era baixoteziva, tinha uma capacidade incrível. Resumindo da história, o Ivo Iglitz deu uma cabeçada daquelas ao falso, né? Ela bateu no chão e não ia direto. E o Wildo sai e daí ele dá uma subida e vai com a mão direita aqui assim, pegou a bola e largou ela por cima da trave e caiu dentro do gol. Aí fechou o gol. Fechou o gol. Com aquela cabeleira dele. E aí o Ari Bertolo fazia uma brincadeira, que o melhor contra-ataque do time adversário era o balão do Wildo. Porque ele dava o balão de rosca, a bola ia até uma altura e ela voltava dentro do nosso gol. Não sabia dar balão. Não sabia dar balão, mas... O rodízio era o Piranha, o Wildo e o Bugio. O Bugio, outro goleiraço. Claro, todo. Não tinha, era botar um, botar outro. Está aprovado isso que eu estou falando. Né? Tá. Aí eu não sabia desse rodízio entre o acordo que fizeram até os 3. Tu entendeu? Tinha dificuldade em escolher um. Não, para não desgastar. Sim, mas... os outros que só iam no jogo e não tinham... Né? Vamos jogar contra um time pequeno lá, vamos supor. Sim. Mas isso reflete no desempenho de todos, não só do goleiro. Aí o nosso time não joga perto do jogo, porque trocou o goleiro. Então essa seria a lógica da... Tá. Então, a defesa? Defesa, Jair, o Casca, Bobeira e o Paulo Marino. Joga os 5. Tem como tirar. Sim. O Casca e o Bobeira estava no auge. O Casca se projetava com o tamanho forte físico e sabia liderar o grupo. Né? Sabia liderar o grupo. Aí tu pega o Sadi Teixeira, o Alemão Ente, o Mica, o Roni, o Dirceu, o Renatinho que jogava no meio, o Bertinho na frente dele. Era ponta na frente, atacante. Tu tá falando dos só do meio. Mica. O Alemão Ente, Mica, o Roni. Alemão esse jogava muito. Jogava muito. Né? Grandão. O alemão era zagueiro, centro-médio do Schmidt, que tinha aquela indústria de móveis. Sim. E aí sei que deu lá, o Jair deu uma conversada com ele, quando ele foi se mexer, ele estudava no CAP, o Jair meteu a caneta nele e ele assinou para jogar no Ouro Verde. Aí os caras do Schmidt não gostaram, evidente que não. Assim como foi o Leso também. O Leso jogava no Flamenguinho da Elizabeth. Foi cachado. Aí foi feita uma seleção amadora para jogar um jogo lá em Coronel Barros. Era do distrito de Coronel Barros. Tá. Aí tinha o Ipiranga, lá do time do Olivar, lá era Isso. O time do Festerê lá. E o final editor fez uma seleção. E nessa seleção estava o Renatinho, o Leso, né? O Renatinho, o Leso, o Capucho. Tinha um 5 do Ouro Verde. Mas tinha um monte de gente. Sim. E nós fomos jogar lá e na primeira jogada que deu, o
o Leso, o Renatinho se machucou. Uma torção de joelho, tornozelo, e entrou o Leso. E parecia que o Leso tinha jogado o jogo todo, sempre junto. Ele passava omitindo no fundo para ele, metia para trás, para cá, para lá. Aí ele ainda no Flamengo. No Flamenguinho. Aí ele disse, não, mas eu vou jogar com vocês. Né? E pá, meteu. E daí não tinha aquela pressão, né? Aí até quando eu falava lá pro grupo, eu dizia que nós éramos organizados em todos os pontos. Desde que a gente chegava em casa até quando a gente saía de casa. Porque quando tu chegava assim, vai sair as fichas amanhã. Eu preciso que tu assina para mim. Aonde eu te pego? Que hora? Às 10 da noite. Tu vai me pegar em casa. Chegava lá na tua casa, bati na porta, tu estava lá. Tu ia lá e assinava. Não tinha aquela, eu vou pensar, não vou fazer, vou deixar para amanhã. Nada disso. Se o campeonato começasse a 1h da madrugada, nós estávamos com todos inscritos. Esse era o diferencial que a retaguarda do Ouro Verde funcionava em cima disso. Sim. E o pessoal comandado pelo Ari, pelo Mário Esperotto, pelo seu Arlindo, pelo Tito, pelo todas essas pessoas, o Neri Lopes, o Oscar Keller, e todo esse grupo que passou aí, né? Sim. Todos eles foram fundamentais dentro do seu espaço. Quando eles decidiam que queriam eles faziam um cerco no cara. Vinha aí, um por lá e outro por aqui. Cara, eu até vou me furtar de dizer o nome de um time e da pessoa. Sim. Eu fui fazer um jogo em Santa Rosa, por um clube daqui da cidade, e terminou o jogo, o repórter do jogo, lá que estava transmitindo o jogo, perguntou por que eu não era profissional. Eu digo, não, eu tenho meu trabalho, eu acho que não tenho futuro no profissional, e coisa, desdobrei e vim para casa. Chegamos em casa, descemos do ônibus, o presidente desse clube me chamou para o lado. Aí eu fui lá, ele pegou e me deu um cheque em branco, Paulo, ó, bota quanto tu quer para jogar no nosso time. Daí eu disse, não, pera um pouquinho, não é assim, não. Não, pega aí. Tá, eu vou levar o cheque e depois eu respondo. Cheguei em casa e falei pro meu pai, eu tenho esse cheque, é um dinheiro, eu boto o valor aqui e tal. Mas só que eu não posso jogar no Ouro Verde, eu vou ter que jogar para eles. Aí meu pai, com toda aquela modéstia dele, disse, pois é, filho, tu gasta o dinheiro, mas os teus amigos ficam. Fui lá, devolvi o cheque pro cara. O cara, meu Deus do céu, eu estou jogando por 5 pilas. Eu digo, não, mas eu não vou jogar nem por dinheiro nenhum. Vou ficar lá. Tô vendo. Isso era o Ouro Verde, esse era, conseguia, sim, né? aí vem pela origem, não. Porque teve jogador que, por exemplo, tinha gente que jogava sábado aqui, jogava domingo no Botafogo 3 de maio, jogava no Oriental 3 de maio, jogava no Pida Criciúmal. E aí o pessoal fica tentando entender, né, como ainda a sexta-feira mantém, sai livro, como tu trouxe aqui, ó, né, o livro do seu Mindé. Até, Luiz, assim, ó, eu vou... a sede está linda, vocês conseguem se reunir, né? É por isso, né, Paulo? Por esse contexto todo, né? Eu até, para esclarecer algumas coisinhas, eu botei aqui, ó, recordando as duras do campeão, né? Que é um histórico que foi escrito pelo seu Bendé. Aqui, muitos jogos guardados na memória, que sou eu falando sobre as minhas atividades, né? Tá. E aí o que o Ouro Verde fazia naquela época já, para valorizar... Um cardio. Entende? Então, o que tem dentro desse conteúdo aqui, né? Daí tu vai olhar lá os jogos campeões 66, aí que a gente passou por esse ainda assim eu ainda guardo, né? Mas eu sou bem franco e honesto dizer para ti que eu tive que dar uma lida. Porque passou um período que daí em 78 eu saí do Ouro Verde. Nós temos que dar um salto aí, senão vai faltar coisa nessa nossa história aí. Eu saí do Ouro Verde em 78 e fui trabalhar no CMD. A convite do seu Wilson Mânica, prefeito municipal. Aí em 78, 79, 80 eu voltei para o Ouro Verde jogando nos veteranos. Aí foi o pentacampeão nos veteranos, aí juntou aquela máfia dos anos lá e caiu tudo aí para dentro. Sim. Aí em 80 eu fui invadido a minha casa para ser treinador do Canarinho.
do bairro Amastrão. Pô, naquele timaço do Canarinho. Aí eu consegui disciplinar alguém lá dentro do grupo, que tal, né? E... A tua primeira experiência de treinador ali? Com certeza. E falo contigo com toda a sinceridade. Eu trabalhava, pode perguntar quem estiver lá. Quem passou lá, Sapão, Sapinho, Duda, todos esses caras, o Gilberto, todos esses caras que passaram lá pelo Canarinho. Esse é o ano do Biduca no gol? Não, o Biduca era o Sadi. Sadi, um baixotezinho. Sim. Era o Sadi, o Fio, o Paulo Aspa, o Chiquinho. A zaga. E o Salomão. Tá. O Duda, o Pingo e o Sapinho. O Gilberto, o Sapão e o Chibinha. Aí o que eu fazia? Eu trabalhava com eles no quadro. Botava um quadro negro lá na casa do seu Valdemar lá. Sim. Um quadro. Então nós vamos o jogar seu Riquinho? O Riquinho. Nós vamos jogar assim. O Fio joga para frente, o Duda faz o quarto homem e o Salomão não avança. Marca aqui, marca lá, e vai lá. Sapão de centroavante. E o Sapão jogou sempre centro-médio. Aí, até essa semana, o Hernani fez uma homenagem para mim e voltou o Sapão falar comigo. Ele estava no consultório. Eu fiquei feliz demais, o tio João, sempre com aquele respeito que ele tem por mim. Né? E aí eu falei para ele, expliquei para ele como. Que ele não era centroavante, ele era um cara que chegava de trás. Sim. E em função da impulsão, pelo porte físico, depois, e ele começou a gostar, né? Jogou de falso 9. E começou a gostar, velho. Tu entendeu? Que baita jogador. Isso em 81. Aí passou 82, 83, jogando os veteranos do Ouro Verde. Para aí, 85, 86, saiu junto de São Luís. Aí vou lá e encontro quem? Encontro o amigo? Não, eu que te encontro. Encontrei chegamos lá... Tu já estava lá, tu já era grandão. Não, mas eu... Semana passada, com cabeça aqui, nós lembrando daquele peneirão. Sim. Vinha guri de tudo. Sim. Que quantos tinha aquele dia lá? Chovendo. Doido. Chovendo. Nossos treinos. O Oscar e o Ari chegaram lá em casa. Daí, professor, vamos? Como é que não vamos se os guris estão lá? E nós não vamos? E já perdeu a moral com os caras. E bola. Chegamos lá em cima, tá todo mundo lá. Escolhe como? Goleiro, centroavante até o ponto esquerdo. Meu Deus. Tu sai. O que eu conhecia já fui separando pro lado. Fizemos um baita de um time. Daqueles caras que sobraram lá, o que foi aproveitar na seleção, depois no final do Elevi que tomou conta do ali, deu aquele incidente com o Jaime, que eu fui pro São Luís, né? Tu assume o profissional ali, né? Daí fica o Elevir. Numa segunda-feira de noite, lá em casa, daqui a pouco para um carro, para outro carro, eu disse para a negrona, negra, no aniversário de alguém que eu esqueci, não é possível? Não. Dali a pouco abre a porta, Ari Rai, Paulo Costa, Armindo Pide, Valdir Barrichello, entraram o Ari Rai, era super parceirão ali da Neuguei Bauer, ele fazia churrasco final de semana com o Nelson Mirão e coisa e tudo, era pessoa de casa, né? Foi direto à geladeira, vai por lá, contém uma cerveja e vai tomar, aí o Pide, não podemos demorar, tu é o treinador do São Luís. Eu disse, que jeito? Não, tu é o treinador do São Luís. Amanhã, às 7 horas da manhã, o prefeito Vanderlei está te esperando lá na prefeitura. Um abraço, tchau, tamo indo. E aí, Ivone, tu não vai? Digo, nega, calma, isso não é assunto para te meter. Tu pode ter tuas razões possíveis que tiver, mas isso eu não resolvi. Calma que eu vou. Às 7 horas da manhã, homem, estou chegando na frente da prefeitura, parou o carro, o seu Vanderlei está tirando a térmica e a cuia. Ele tirou, quando ele bateu a porta do carro e eu encosto do lado dele, ele olhou, gostei de ti, guri. Pontualidade. Daí me levou lá para cima na sala e começou a colocar as questões. Eu digo, prefeito, mas eu não posso parar de trabalhar. Se eu parar de trabalhar, eu vou, minha família vai, só eu que trabalho em casa. E eu já tinha os 2 guris. Aí ele disse, tu não vai deixar de trabalhar. A prefeitura te paga teu salário, e se der bronca eu resolvo, eu assumo, tu não está fazendo trabalho para ninguém, tu está fazendo trabalho para Ijuí. E é importante essa tua posição que tu tem aqui, valorizando teu trabalho que tu tem, coisa. E quando tu precisar de um troco, tu me avisa que eu falo, o Valdir Barrichello te dá um troco de gorjeta, e tu vai trabalhar lá. Que idade tu tinha? Em 86, eu estou com 74, imagina.
Isso faz 40... 34. 35 anos atrás. Tá com 70? E 4. E daí, não tinha 40 anos. Aí eu vou lá no Campo São Luís, chego lá, os caras... Felizmente tinha todos os guris que eu sempre tratei bem. Rogério Manta, Papico, Pinto, Porco, Sapinho, Jacaré, que é isso. Jacaré. Cara, não tinha. Todo Caçapava depois, o Bertoldo foi depois que tudo. Sim. Eu levei eles para o profissional. Chamei por dificuldade de jogador de meio. Tinha o Rogério Manta, o Papico, o Sapinho vinha para dentro. Eles eram de porte já de profissional, já tinham postura, já sabiam se manjar ali. O Bertoldo e o Caçapava. E daí passamos a primeira fase, ganhamos a regional aqui. Nós ganhamos a regional, ganhamos do Guarani do Cruz Alto, ganhamos o Grêmio Santo Ângelo da Elite, ganhamos tudo. Fomos para a segunda fase, jogamos contra o Santa Bárbara, perdemos Santa Bárbara. Fomos jogar contra o Erechim e Ipiranga lá, perdemos o jogo aos 50 minutos do segundo tempo. Aí o presidente não queria dar janta para nós e não sei o quê. E eu senti que o ambiente estava ficando ruim e eu pensei, é hora de eu sair. Segunda-feira pela manhã eu peguei e fui direto lá no Campo São Luís, cheguei lá, seu Moraes, que era o zelador, estava sentado no pavilhão, tomando um mate, sentei com ele e ele disse, o que o senhor está fazendo aí, seu Paulo? Ele era muito meu amigão, velho, um senhor idoso, muito respeitoso. Digo, não, eu vim aí dar uma olhada no campo aí para ver o que vai como fazer. Ó, o presidente está aí. Tá bem. Desci, subi a escadaria, fui lá e me encostei na porta, ele negociando com o Bebeto, Canhão da Serra, para treinador. Daí digo, beleza, desci. Fiquei sentado lá embaixo, ficou um pouco o Valdir desceu lá, daí como é que tá? Digo, tudo bem, tudo. Eu vim agradecer ao senhor aí pela oportunidade aí e tal, né? Eu acho que eu já fiz meu papel, não tenho mais o que fazer. Deixar que o senhor traga uma pessoa com mais competência, porque agora as coisas vão ficar difíceis, então, muito obrigado, um abraço e tchau. E me mandei embora. Naquilo, o Jalmar, o Hernani, o Enério Bertolo foram atrás de mim e eu fui para a Imasa. Aí fizeram em 85, aliás, 86, fizeram a sacanagem lá e foi feito um jogo de empate e desclassificaram a Imasa do octogonal final. Aí, 87, 88, nós fomos bicampeão sem perder um jogo. 2 anos consecutivos sem perder um jogo. Fomos campeões invictos. Imasa 85, Ouro Verde 86, 87 e 88 a Imasa. Esse bicampeonato contigo. Ganhamos invicto. Bi-invicto. Aí nós treinávamos lá embaixo, nós íamos lá pro campo, tinha 40 centímetros de água no campo, terça-feira de jogo, trabalho físico, eu estava no campo. E os piados faziam, o velho tá louco, vamos mexer com o velho tá louco. Aí fazia o treinamento com o Elevir, que era o nosso preparador físico, treinava mesmo. Se quinta-feira era a bola que daí era comigo, nós trabalhávamos ali, daí tinha sempre alguma coisa para aprimorar na marcação, na saída. Aí eu jogava com o Oliveski e o Pinto, os dois laterais. O Oliveski passava, o Pinto ficava, o Pinto passava, o Oliveski passava. Jogava do lado direito o Cid e o Jacaré. Aí na minha cancha tinha o Rogério Santos, que saiu do Ouro Verde, foi para a Imasa. O Chiquinho. O Viana? Não, o Chiquinho que era do São Luís, o Chico Palharini. Sandro Palharini. O irmão do velho, o Manteiguinha, todos esses guris eu recrutei e levei para o time. Com mentalidades novas e tal, né? Aí o Ivo Cafuringa, quer mais o quê? Os piazeiros do treinavam. Aí nós ia para o pênalti, ia para tudo. Sim. Se chegava o dia do jogo, não precisava pegar ninguém. Todo mundo, aí o ônibus passava, chegava lá, se fardava, terminava o jogo. O Hernani bancava lá, cachorro quente, uma gelada para cada um, ia embora, terminava o jogo, ele me dava um abraço, vamos para casa, vamos embora. Então esse é um trajeto que eu tive, praticamente 15, 16 anos, 20 anos, bola e bola. Até hoje minha mulher disse, ainda bem que
Ainda bem, não, estou bem. Dona Ivone diz o quê? Ainda bem. Ainda bem que tu parou com a bola. Parou o quê? Fica em casa. Por quê? Mas ela é parceira. Ah, sim. É bom, tanto é que, por uma graça e uma felicidade, né? Agora, no início do ano, dia 20 de janeiro, nós completamos 50 anos de casado. Olha aí, E numa brincadeira, numa entrega de um bujão de gás. O casamento? O noivado, o namoro, surgiu na entrega de um botijão de gás. Ah, essa tem que contar. Conta. Eu era entregador de gás das lojas Bruno. E eu fazia entrega a domicílio. Como entregava aqui na casa do teu pai, aqui também. Né, quando eu te falei que eu fiquei com essa imagem dele maravilhosa. Louco, cara. Eu passo ali, às vezes, fico olhando, marcando. Né? Então eu fiz muitas amizades pela entrega do gás. Entende? Aí uma oportunidade, o seu Valdemar, que era nosso gerente lá, disse: Paulo, tem que levar um gás ali naquela casa ali. A mulher esqueceu e eu botei o vale aqui e é quase meio-dia, ela tem que fazer o almoço para a família. Não, eu levo, seu Valdemar, pode deixar que eu levo. Peguei o jipe, cheguei lá, abriu a porta, aquela morena veio na porta. Opa, desculpe, o nome da empresa, Ramo lá e coisa e tal, né? Mas eu vou lá, entrei na cozinha, instalei o botijão de gás e tal. Ela foi me dar o dinheiro, eu peguei na mão dela e ela deu uma desculpa. Não, foi sem querer, beleza? Tá bom. Beleza. Convertiu aquela turma do Ouro Verde, jogamos sábado de tarde, sábado de noite na frente do cinema América, cinema Serrano, aquela coisa ali. E bufando, olhei na fila do cinema, ela está descendo para entrar no cinema. Eu já tinha o ingresso. Eu disse pro Bertinho, eu vou encarar essa morena. Não vai nada. Tu era mais bonito que é hoje? Mas Deus, se boniteza valesse, eu tava lá. Tu tava indo pro cinema com o Bertilo. Bertilo, todo, o alemão doente, toda a nossa máfia. E aí, nós enchia uma coluna de cadeira, nós enchíamos só do verde. No América? No América. No América. Na América. Daí aí entrei, ela foi entrar, eu entrei, o cara disse: o senhor está falando da fila? Não, ela está guardando espaço para mim aqui. Ela sentou assim. Ah, tu era já metidão. E acabou. O 2,40 ia pra cima. Surgiu uma relação de conversa, né? Aí conversamos e tal. Aí um belo dia, eu passei de propósito lá na casa, ela estava lá, de oi, tudo bem, como é que vai? Tudo bem, vai lá, pá. Tá. E jogamos uma conversa e a pouco eu disse: mas nem era teu trajeto? Não, tudo enganado. Tudo enganado. Tá. E daí acabamos acertando. 8 meses deu namoro, noivado e casamento. E deu 50 anos em janeiro agora. O Igor e o Polo. O Igor e o Polo. E os netinhos? O Guilherme, a Jasmine e o Joaquim são do Pola. Tá. E o Ramão e a Libinha é lá do Igor. Onde é que está o Igor? O Igor mora em Querência, no Mato Grosso. Dá 2.700 quilômetros daqui até lá. O Polo eu vejo levando o Polo Joaquim. Tem compromisso, é o Joaquim que ele deixa no colégio. Joaquim. E também tem a bisneta, que é um relacionamento do Guilherme, sim, com uma menina de São Luís Gonzaga, e tem a Manu. Tu é biso? Já sou velho, homem, sou velho. Não é nada, com essa aqui, pá, muito bom. Paulo, muito obrigado. Um abraço. Tá louco, meu amigão. Obrigado para todos. Eu, sinceramente, vou descansar um pouco, né? Porque eu tinha a obrigação de ser assim como eu sou. Perante aquele parceria, quando eu chegava no Partido Luiz hoje, eu vou pegar, professor, vou pegar. Tu sabe disso, né? Então, acho que esse convívio foi o que me trouxe aqui. Pô. Pode ter certeza disso. Um abraço para vocês todos aí, obrigado. Pô, muito agradecido mesmo. Paulo Jusviac, gente. Aqui tá ficando sério esse canal, hein? Olha o que a gente trouxe hoje. Paulo Jusviac, o 2,40. 2,40. Paulo Polaco. Eu não gosto, Paulo Polaco eu nunca chamei. Mas agora 2,40 eu gostei. Tá no livro. Olha aqui. Tá na história. Família Polaco. Assim o Ouro Verde. E essa letra é do Bertil. A letra do Bertil. Pô, grande Bertil, grande Ouro Verde. Paulo Jusviac, a atração da semana aqui no canal. Você que já espera a quinta, eu ganho mensagens, quem vai ser essa semana? Tá aqui, Queixinho? Paulo Jusviac é a atração dessa semana. Obrigado pelas inscrições semanais, o pessoal que curte, que manda mensagem. É assim que a gente vai. Até a próxima.